Nós já vimos em vídeos anteriores que a escolha ótima do consumidor, em geral, ocorre na tangência entre a curva de diferença e a reta orçamentária. Esse vai ser o caso para preferências bem comportadas, né? Para curvas de diferença convexas. Aqui a gente vai ver alguns casos bem específicos, bem particulares, no qual essa regra não vale, certo? Vamos começar olhando um caso bem típico, bem famoso que a gente já estudou, né? A gente já estudou as preferências, agora a gente vai estudar a escolha. Eu estou me referindo aos substitutos perfeitos. Vamos lembrar que quando a gente estudou esse caso, a gente usou como exemplo barrinhas de cereal individuais e aquelas caixas de barrinhas que vem 3 barrinhas dentro, né? Lembrem que a taxa marginal de substituição, nesse caso, era menos 3, né? Para cada caixa nova de barrinha de cereal que eu recebo, para não alterar minha satisfação, eu abro mão de 3 barrinhas individuais, né? Então eu estou medindo barrinhas individuais no eixo Y e caixas de barrinha no eixo X, certo? Nesse caso, a gente tem curvas de diferença lineares, né? As curvas de diferença são retas. Isso faz com que a tangência, né, definido como as duas inclinações iguais se tocando num único ponto, as curvas se tocando num único ponto, essa situação seja impossível. Então, tem 3 casos, 3 situações possíveis para substitutos perfeitos. Aqui a gente está vendo a primeira. Essa primeira, como vocês podem observar, é uma na qual as curvas de diferença, né, são mais verticais do que a restrição orçamentária, do que a reta orçamentária, né? Isso quer dizer que a taxa marginal de substituição, que mede a inclinação da curva de diferença, né, no seu valor absoluto, é maior do que Px sobre Py. Lembrem que menos Px sobre Py, né, é a inclinação da reta azul, da reta orçamentária. Então aqui eu estou olhando o módulo, né, o valor absoluto das duas, e a conclusão, visualmente, é que a vermelha é mais vertical do que a azul, certo? E visualmente, aqui a gente pode ver também que a melhor escolha do consumidor vai ocorrer numa quina, e na quina aqui embaixo, né, na verdade uma solução de canto, né? Aqui quando eu tenho uma cesta composta somente por x, sem nenhum y, né? Aqui eu vou estar comprando 8/3 de caixas de barrinha e 0 barrinhas individuais. Por que isso ocorre, né? Por que a minha escolha ótima aqui envolve somente x e não y? Bom, lembrem, a taxa marginal de substituição diz que eu troco 3 barrinhas por uma caixa de barrinha, né? E aqui os preços, olha, eu até coloquei os preços que foram utilizados para desenhar essa reta azul aqui, são tais de que quando eu calculo o preço relativo, ele fica menor do que a taxa marginal de substituição. Então, intuitivamente, o que está sendo dito é que enquanto eu considero o o y 3 vezes tão bom quanto o x, entre aspas, o mercado não vê assim, né? O mercado considera o x mais 2,25 vezes melhor do que o y, né? 2,25 dividido por 1, certo? Então eu dou mais valor ao x do que o mercado dá. Dessa forma, o mercado está mais barato para mim, o x está mais barato no mercado do que está nas minhas preferências. Então vale a pena eu gastar todo o meu dinheiro em x e não em y, tá certo? Então é isso que está sendo dito aqui. A minha taxa marginal de substituição é 3, mas o mercado tem uma taxa de troca menor do que 3, então eu gasto tudo naquele bem que está relativamente mais barato, tá? Resumindo, a gente pode dizer assim, que o gasto aqui está sendo, o meu dinheiro, minha renda está sendo alocada toda naquele bem que está relativamente mais barato. A segunda situação possível, então aqui, antes de eu ir para a segunda situação, a cesta ótima vai ser m sobre px, ou seja, o intercepto aqui, eu gastar toda a minha renda comprando x, né, comprando caixas de barrinha de cereal, e 0 y. A segunda situação possível é aquela inversa, né, o oposto. Notem que agora a reta orçamentária está mais vertical do que as retas vermelhas, né? Então aqui eu tenho
a taxa marginal de substituição menor do que o preço relativo. Aqui é como se eu avaliasse a relação entre caixas de barrinha de cereal e barras de cereal, 3:1 ainda, né? Eu abro mão de 3 barrinhas em troca de uma caixa de cereal, em troca de uma caixa de barrinhas, e o mercado avalia isso 4:1. Então o mercado, a verdade, acha que a barrinha custa 4 vezes, a caixa de barrinha custa 4 vezes uma barrinha individual. Mas isso para mim não faz sentido, né? Porque vem 3 barrinhas dentro de uma caixa. Então, o que eu devo fazer é gastar todo o meu dinheiro comprando barrinhas individuais, certo? Como o gráfico mostra aqui, porque eu alcanço o maior nível de satisfação possível. Eu ainda tenho uma solução de canto, mas a solução é no outro canto. Então agora eu estou de novo gastando todo o meu dinheiro no bem que é relativamente mais barato, né? O que é relativamente mais barato agora são as barrinhas individuais, porque com R$4, por exemplo, eu compro 4 barrinhas, mas eu não compro, mas esses R$4 não me permitem comprar, não vão me gerar 4 barrinhas quando eu gastar eles comprando caixas de barrinhas, né? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte: se eu usar esses R$4 para comprar barrinhas individuais, eu tenho 4. Se eu usar esses R$4 para comprar caixas de barrinhas, eu não vou comprar uma caixa e 1/3. Eu vou comprar menos do que isso. Bom, então eu prefiro gastar tudo em barrinhas individuais, tá certo? O gráfico aqui nos mostra que esse é o caso. A escolha ótima do consumidor é gastar tudo no eixo, tudo do bem Y, tá certo? E isso ocorre porque a restrição orçamentária é mais vertical do que as curvas de indiferença. A terceira situação para os substitutos perfeitos é aquela no qual as duas retas têm a mesma inclinação. Quando as duas retas têm a mesma inclinação, uma se sobrepõe à outra. E acaba acontecendo de que a taxa marginal de substituição de fato é igual ao preço relativo agora. E, portanto, eu tenho infinitos pontos nos quais a inclinação é a mesma e que estão sobre a reta orçamentária. Qual vai ser a escolha ótima do consumidor? Aqui eu marquei algumas cestas, não só A e B, mas algumas outras, né, mais 4, mas de fato existem infinitas aqui, né, nessa reta azul. De fato, qualquer uma delas é uma solução ótima para o consumidor. Todas elas atendem os pré-requisitos necessários, né? Elas alcançam a curva de indiferença mais alta possível e estão atendendo o orçamento, estão em cima da reta orçamentária. Então aqui eu tenho infinitas soluções, qualquer uma delas é uma cesta ótima para o consumidor. Segundo caso importante, segundo caso de preferências bem particulares, complementares perfeitos. O exemplo que a gente deu para estudar complementares perfeitos foi o exemplo com pneus e carros. É aquela ideia de que eu preciso usar os bens sempre na mesma proporção. Um carro, 4 pneus. 2 carros, 8 pneus. E assim por diante. Ter um carro e ter 5 pneus não pode melhorar minha satisfação. Tem que dar a mesma satisfação daquela que eu obtenho quando eu tenho um carro e 4 pneus. Ter um carro e ter 6 pneus, mesma coisa. Ter 2 carros e ter 4 pneus, também não me adianta nada. Eu preciso ter mais pneus para ter 2 carros. Tá certo? A gente viu que as curvas de diferença têm formato de L, como está desenhado aqui. E agora a reta orçamentária vai tangenciar, entre aspas, ou vai tocar, é o melhor termo, vai tocar a curva de indiferença nessa quina, como o nosso desenho mostra aqui. Qual é o problema aqui? Por que eu não posso utilizar o método da tangência? Porque, de fato, na verdade, né, a quina não me permite calcular a derivada ali. Então, dado que a gente calcula a taxa marginal de substituição como a relação, né, o negativo da taxa marginal o negativo da utilidade marginal de x sobre a utilidade marginal de y, eu não consigo fazer essa conta no ponto da quina, porque aqui não existe derivada, né? A função não é suave nesse ponto aqui, tá? Se eu não posso utilizar a taxa marginal de substituição, o que eu devo fazer então? Bom, primeira coisa, eu sei que a solução está na quina, né? Eu sei que sempre vai ocorrer essa situação aqui. Então basta eu identificar a quina, eu saber como calcular a quina.
E a quina é fácil de obter para uma função de complementares perfeitos, né? Lembrem, a forma funcional da utilidade para preferência sobre complementares perfeitos é essa aqui. É o mínimo, abre ali, né, uma chave, um parênteses, entre duas funções. Alfa x, beta y. Alfa e beta são números positivos. A quina, ou as quinas, né, sempre satisfazem essa situação aqui. Alfa x igual a beta y. Tá? Então, para resolver um problema envolvendo complementares perfeitos, eu também vou ter um sistema com duas equações de duas incógnitas. Mas esse sistema, ao invés de usar a taxa marginal de substituição, vai usar a igualdade entre as duas entradas aqui da função mínimo que compõe a utilidade do consumidor. Então, a primeira equação do meu sistema vai ser alfa x igual a beta y. A segunda continua sendo a restrição orçamentária. Isso aqui, ó, é um sisteminha fácil de resolver, um sistema linear. É só isolar, substituir uma equação na outra, tá resolvido. Vocês vão encontrar o x e o y. É bem fácil de resolver problemas envolvendo complementares perfeitos, certo? Não dá para usar a taxa marginal de substituição. Consequentemente, também não dá para usar o lagrangiano, porque o lagrangiano, lembrem, em essência, é a mesma coisa que usar o método envolvendo lá a taxa marginal de substituição. O terceiro e último caso é um caso com utilidade quase linear. Ele é um caso que ele é, de certa forma, bem comportado, porque as preferências são convexas, mas é convexo, mas não é convexo bastante, tá? Digamos assim. Como é que eu vou saber quando eu tenho esse caso? Alguém vai estar pensando. A gente já vai chegar lá, né? Então, primeira coisa aqui, imaginem que a utilidade do cara é quase linear. Quase linear é aquele caso em que eu tenho u de xy igual a u mais ln igual a x mais ln de y, ou y mais raiz de x. Então eu tenho x mais uma função de y, ou y mais uma função de x, sendo que essa função tem que ser crescente e côncava, tá? Então olhem só, o que a gente está vendo aqui visualmente, né? Que a tangência entre a curva de indiferença e a reta orçamentária, desculpem, ocorre no quadrante negativo, né? Fora do primeiro quadrante. Isso aqui está me dizendo que a cesta ótima do consumidor é composta por 4 unidades de x e menos uma unidade de y. Mas isso não pode, né? A gente está falando de objetos, de bens, é que eu não posso ter números negativos, né? Então, nessa situação, a gente pega a cesta mais próxima possível dessa cesta, que seria, entre aspas, a ótima. Qual é essa cesta? Bom, eu vou andando para a esquerda até que eu chego aqui nessa outra solução de canto que vai envolver, para essas preferências aqui que eu estou usando para desenhar o gráfico, 3 unidades de x e 0 unidades de y, tá? Então, como é que eu vou saber quando é esse o caso? Bom, via de regra, utilizem o método da tangência ou o lagrangiano. Vocês vão usar, vão resolver o problema, e ao resolver o problema, ao encontrar a cesta ótima, um dos dois elementos da cesta ótima, ou x ou y, vai dar negativo. E aí vai acender o alerta. Bom, não pode. Estou falando de bens, de cestas de bens, eu não posso ter uma cesta de bens composta por quantidades negativas. Quando isso acontecer, vocês sabem que vocês estão num caso de preferências quase lineares, de uma utilidade quase linear, e, portanto, vocês têm que testar a solução de canto como a solução ótima para o consumidor. Tá certo? Então, esses 3 casos que a gente viu aqui, substitutos perfeitos, complementares perfeitos e utilidade quase linear, vão gerar o ótimo do consumidor num ponto em que não há tangência, certo?